Oi pessoal, hoje eu vim aqui fazer um vídeo de mais um material. Hoje a gente vai fazer um material que se chama caixa de leitura. Aos poucos a gente está tentando melhorar os vídeos, como tem bastante gente pedindo e agradecendo, que está ajudando muito as famílias e alguns professores nesse processo, né, de quarentena, que estão tendo que ficar dentro de casa. Então o que eu puder ajudar eu vou estar ajudando. Uma outra coisa que a gente vai começar a fazer a partir de agora é colocar o link aqui embaixo, logo depois do vídeo, para vocês poderem estar acessando os materiais impressos, né? O que vocês podem imprimir em casa, ou algum auxílio, algum link, alguma coisa que vai facilitar no dia a dia. Então vamos lá. Então, pessoal, como eu falei, o nome dessa atividade ela se chama caixa de leitura. Eu peguei uma caixinha que eu tinha em casa de MDF, mas se não tiver uma caixinha em casa, pode ser um potinho plástico, não importa, isso não vai interferir na atividade, tá? Então, aqui dentro eu coloquei os materiais iniciais, eu escolhi 3 objetos, mas eu recomendo sempre de 3 a 5. Eu escolhi 3 aqui para o vídeo não ficar muito longo, muito extenso. Então, é bem importante, na primeira apresentação, não pegar objetos em que sejam palavras que tenham encontros consonantais, tá? Tem que ser, as primeiras caixas de leitura tem que ser com palavras mais simples. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é apresentar para a criança os objetos que a gente trouxe. Vou dar um exemplo por que é importante. Por exemplo, isso aqui é um porta-incenso. Aí eu vou usar esse porta-incenso para fazer uma atividade com a minha filha, que ela conhece que na minha casa isso aqui é um porta-incenso. E aí ela pode achar que porta-incenso é a palavra que eu vou querer colocar, mas não é. Eu quero que isso aqui represente um sapo. Então eu vou falar para essa criança: sapo, pato, lupa. Então eu apresentei os meus objetos. Uma coisa bem importante de ser trabalhada nessa fase é de cima para baixo e da esquerda para a direita. Por quê? Porque esse é o nosso sistema de leitura. Quando a criança ela vai escrever no caderno, quando ela vai ler um livro, ela vai ler de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então todo o material deve ser apresentado de cima para baixo e da esquerda para a direita. Isso já vai interiorizando no cérebro da criança. Então eu apresentei para a criança os objetos que eu tenho. Então, agora, na primeira caixinha, a gente coloca os objetos e as letras iniciais. Aqui, eu usei essas letras aqui que eu tenho em casa, de madeira, mas se não tiver em casa, pode escrever num papel, não tem problema nenhum. Essas letras, elas apresentam as consoantes em azul e as vogais em vermelho. Isso é legal de fazer em casa também, porque destaca as consoantes das vogais e facilita o aprendizado da criança. Então, eu vou perguntar para minha criança: o que é isso daqui? Ela vai me dizer: é um sapo. E sapo começa com qual letra? Vamos ver, ó. Sapo. É bom enfatizar bem o início da letra, né? Sapo. Qual letra que tem o som S? Também, inicialmente, se quiser, se essa criança ainda está sendo introduzida, além de apresentar os materiais, se pode apresentar a letra. Eu gosto inicialmente de apresentar o som da letra para a criança. Então, p, p, l, l, s, s. Então, essa criança ela sabe que esse é o p, esse é o l e esse é o s, né? Não importa para a criança nesse momento ela saber que esse é o p, esse é o l e esse é o s. Isso não importa. Vocês vão ver mais pra frente que eu vou mostrar como que inicia o processo de leitura da criança no método fônico, onde a gente ensina primeiro o som da letra para depois o nome da letra. E que tipo de letra eu apresentar? A letra menos desenhada possível. Se for fazer no computador, eu uso muito a fonte Calibre. Eu apresento primeiro a maiúscula, primeiro a minúscula, como é que eu faço? Eu apresentava inicialmente a maiúscula. Apresentei para minha filha no início da alfabetização dela. E aí eu me deparei com uma situação que eu nunca tinha pensado. Quando ela começou a pegar os livrinhos de historinha para ler, ela não conseguia ler, porque a maioria dos livrinhos vinha com a letra minúscula. Então, esse alfabeto aqui ele é muito legal, se chama alfabeto degrau, e ele apresenta de um lado a letra maiúscula e de outro a letra minúscula. Mas é como eu falei, pode fazer num papelzinho que não tem problema nenhum. Então, eu aconselho
a apresentar as letras minúsculas primeiro. No método Montessori, eles falam em apresentar a letra cursiva antes. É uma opinião pessoal minha, eu não gosto de apresentar a letra cursiva, até porque no mundo de hoje, digitalizado, é muito difícil a criança encontrar a letra cursiva. Eu acho ela de extrema importância para o desenvolvimento motor, para o desenvolvimento do cérebro, mas eu acho que a criança precisa estar preparada, mas é uma opinião pessoal minha, não é uma opinião do método Montessori, eles são o contrário, eles apresentam inicialmente a letra cursiva, mas essa é uma questão que né, varia de pessoa para pessoa. Então eu vou apresentar o material e eu vou colocar sapo, lupa, pato. Primeiro as letras iniciais. Depois, a segunda caixinha, eu posso botar os objetos e colocar a palavra. A palavra pronta para a criança. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu fiz no computador, mas poderia ter sido feito a caneta. Sapo. A criança, ela não vai saber ler. Mas se ela já sabe que a letra inicial é S, então nesse primeiro momento é importante não colocar objetos que comecem com a mesma letra, porque é um início de um processo de alfabetização. Então a criança, ela vai se apegar realmente na primeira letra, mas ela já vai estar observando o restante da palavra. Aqui tá tudo em maiúsculo, mas eu aconselho também a colocar em minúsculo. Sapo. Porque quando essa criança ela aprende pelo som da letra, ela não vai ler sapo. Depois que ela aprender o som de todas as letras individual, ela vai ler dessa forma aqui, ó. S-A-P-O. E depois ela vai ler sapo. Mas ela vai saber o som de cada letra individual e juntando isso forma a palavra. Então a mesma coisa aqui, ó. Deixa eu botar o maiúsculo primeiro aqui, ó. Ela vai ler P-A-T-O. Pato. Inicialmente ela vai associar só a primeira letra e depois ela vai olhando e aos poucos, na medida que ela for aprendendo as letras individual, ela vai juntando e formando as palavras. Por isso que inicialmente é importante colocar palavras simples de 2 sílabas, nunca com encontro consonantal, né? Palavras com lhá, com nhá, isso é para um segundo momento. O meu filho já sabe essas palavras e ele já está começando com letra cursiva, né? No meu caso, que apresento a letra cursiva depois. Então, essa caixinha de leitura, ela pode ser apresentada com as letras cursivas. E aí, dentro da caixinha, pode ter a letra cursiva, né? Dentro da própria caixinha. Como eu falei, aqui eu tenho de madeira, mas pode ser feito com qualquer alfabeto móvel que vocês tenham, né? Bastante criança tem material que tem alfabeto, ou mesmo com letras escritas à mão, num papelzinho. Então, a mesma coisa aqui, ó. Com a letra cursiva, pode ser apresentada. Mas aí na letra cursiva não tem maiúscula? Essa criança ela já tem que aprender que a letra maiúscula na palavra não se usa na palavra toda. Se usa no início de frase, se usa no início de palavras, de nomes próprios. Opa, troquei tudo, só cheguei e botei. Então, se vai apresentando. Apresentei o objeto, apresentei a letra inicial, apresentei as palavras. Agora essa criança está na hora de registrar esse material. Então, na próxima caixinha se pode acrescentar folhinhas pautadas assim, ó. Se não tiver essa com a pauta grossa, que eu vou colocar o link aqui embaixo com esse material para vocês poderem imprimir em casa. Se não tiver, pode fazer com folha de caderno mesmo, tá? Que tem em casa. Eu vou botar essa caixinha aqui para eu poder escrever. E aí, essa criança, ela vai olhar e no primeiro momento ela vai copiar. Então, se ela tiver já na fase da letra cursiva, ela vai copiar essa palavra. Opa, desculpa. Né? Escapou aqui. Então, ela vai começar a registrar. Depois também, se quiser, uma outra alternativa é dizer para a criança desenhar o objeto. Esse daqui é um outro modelinho que eu tenho, ó. A criança desenhar o objeto ou recortar a figura desse objeto, pode ser de revista, de encarte de mercado, se for no caso de fruta, né? E ela escrever essa palavra logo abaixo também. Essa é uma outra alternativa. Então, essa
são as primeiras caixas de leitura que a gente apresenta, né? Primeiro com o objeto e a letra inicial, depois a gente coloca o objeto e a palavra, o objeto e as letras soltas para formar essa palavra, né? Todas as letras, não coloca o alfabeto todo ali. Se eu vou colocar um sapo, eu tenho que colocar a letra S, o A, o P e o O. Se eu vou colocar o pato também, e eu já tenho que ver que eu tenho que colocar 2 letras O dentro da caixa, não pode ser uma só. Isso é bem importante, porque a criança, ela vai querer escrever e organizar o material dela. Então, agora eu vou ter que tirar o O do sapo para botar no pato. Isso não é legal, tá? É importante ter todo o material completo quando essa criança for pegar. E nunca esqueçam, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então esse é um material. Em breve eu vou fazer outros materiais de linguagem e de outras disciplinas para ajudar vocês. Espero que tenham gostado de mais dessa dica, que possam fazer em casa com as suas crianças. Eu vou deixar o link de mais 2 vídeos que tem aqui no canal, que é atividade prática com método fônico, né? Uma atividade bem fácil de ser feita em casa. E o outro é o livro da flor, né? Atividades de apresentação da flor, inspirada no método Montessori. Espero que vocês gostem dessa dica. Quem quiser compartilhar com os amigos, familiares, para também estar ajudando outras crianças, também é legal. E a gente vai tentar botar vídeos semanalmente aqui no canal. Então, quem quiser curtir a página e ativar o sininho ali para ser notificado quando tiver vídeo novo, é só ficar à vontade. Tchau!